Eu trabalho com violência há 21 anos. Eu sou advogada, tenho uma ONG, uma organização não governamental, que é o SECOV, que é o Centro de Combate à Violência Infantil, que lida exatamente com a violência. E nós vamos conversar um pouquinho sobre uma das piores violências que pode existir contra a pessoa humana, contra o ser humano, que é a violência sexual. E às vezes a gente pensa assim, violência sexual, será que isso existe dentro da igreja? E como existe? Eu trabalho muito, fazendo muitas capacitações, muitos cursos, e todas as vezes que eu termino de abordar esse tema, não é 2, não é 3, são dezenas de pessoas que me procuram para falar sobre uma situação de violência, muitas vezes dentro da própria casa, dentro da própria família. E eu sei que eu estou diante de pessoas que são servos de Deus, são pessoas comprometidas com a obra social, e eu acredito assim que vou trazer muitos dados, muitas informações que pode sim incentivar você a se envolver com essa causa. E se você já é envolvido com essa causa, você vai sair, se Deus quiser, mais empolgado ainda para continuar a fazer o enfrentamento da violência. Gente, violência sexual. Nós vamos falar da violência sexual contra crianças e adolescentes. Então, assim, são várias formas de se violentar uma criança e um adolescente sexualmente. Nós temos a exploração sexual comercial, onde essa criança, onde esse adolescente vende o sexo. E ali, nessa exploração sexual comercial, a gente tem exploração sexual nos contextos de prostituição, de pornografia, de turismo e de tráfico humano, que é uma coisa que está bem em voga hoje, por conta dessa novela da Globo, que veio trazendo essa temática. Mas além da exploração sexual comercial, que envolve dinheiro, compra de sexo, nós também temos o abuso sexual. No abuso sexual não há compra de sexo, mas nós temos no abuso sexual uma violência dentro de casa, dentro da família, onde essa criança ela é abusada, e também o abuso sexual extrafamiliar, onde pessoas desconhecidas, ou até vizinhos, amigos daquela família, ou desconhecidos, abusam da criança ou do adolescente. E tem mais uma modalidade de violência sexual, que é a pedofilia. A pedofilia é uma doença. Então, existem algumas pessoas, pouco, diga-se de passagem, entre todos os abusadores sexuais, apenas 2%, a gente pode dizer que são pedófilos. O pedófilo ele é um doente, inclusive ele é classificado assim, pela Organização Mundial de Saúde. Tem o CID, que é o chamado CID-10, para classificar a pedofilia. O pedófilo ele tem compulsão por crianças e adolescentes. O desejo sexual dele é por crianças e adolescentes, ele tem atração sexual primária por crianças e adolescentes. Então, é mais um tipo de violência. Você vai poder passar para mim? Eu acho que a canetinha não vai estar funcionando, tá? Então, eu vou abordar um pouquinho cada uma delas, mas eu vou me estender um pouquinho mais no abuso sexual intrafamiliar. Mas vamos lá, exploração sexual no contexto da prostituição. Pode passar, Nessula. Então, o marco aqui conceitual que eu queria estar compartilhando com vocês é que as pessoas falam assim, a criança se prostituiu, o adolescente está se prostituindo. E é muito importante a gente compreender que a criança e o adolescente, eles não se prostituem, eles são prostituídos, eles são explorados. A criança ou o adolescente está sempre numa situação de vítima. E é muito importante a gente ver a criança e o adolescente que está ali sendo explorado, a pessoa está comprando o sexo dele, dessa criança, desse adolescente, que aquela pessoa que está ali comercializando o sexo, seja uma criança, seja um adolescente, aquela pessoa é uma vítima, tá?
E isso faz toda uma diferença para fazer o enfrentamento desse fenômeno. Vamos ver os dados estatísticos. Então, assim, no Brasil, foi feita uma pesquisa, nós temos 1.776 pontos vulneráveis à exploração sexual comercial nas rodovias brasileiras. Segundo a Secretaria de Direitos Humanos, de janeiro a abril de 2012, foram registradas 34.142 denúncias de exploração sexual comercial, ou seja, pessoas comprando sexo de crianças e adolescentes. E olha que dado alarmante, que nós como igreja, nós precisamos então estar nos posicionando diante dessa cifra. Ocorreu um aumento de 71% na exploração sexual comercial de crianças e adolescentes do ano de 2011 para 2012. Um aumento de 71%. Aí algumas pessoas dizem, será que não é porque estão fazendo maior conscientização do fenômeno e as pessoas estão denunciando mais? Pode ser, mas um aumento de 71% é algo que a gente tem que também se preocupar se realmente não está efetivamente no Brasil a exploração sexual de crianças e adolescentes na área comercial aumentando, né? Principalmente porque nós estamos agora para receber grandes eventos internacionais do nosso país e essas crianças, esses adolescentes vão estar mais ainda vulneráveis a esse tipo de exploração. Os estados onde se explora mais, pelo menos onde se denuncia mais, é São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Agora, quando a gente vai olhar as denúncias por habitantes, aqui foi feita essa amostragem de 50 mil habitantes, os estados onde se realmente tem o maior índice é o Distrito Federal, o Rio Grande do Norte e o Amazonas. Vamos ver um pouquinho então do diagnóstico. Como é que eu sei, como é que eu identifico o perfil de uma criança, de um adolescente que está sendo explorado sexualmente na modalidade comercial? Segundo os dados do Unicef, geralmente essa vítima é de sexo feminino, embora existam adolescentes e crianças do sexo masculino, mas é mais do sexo feminino. Cor negra, a renda mensal familiar máxima é um salário mínimo, ensino fundamental incompleto, tá? Não levam adiante os seus estudos, e a idade é de 15 a 18 anos, é a maior incidência da exploração sexual comercial. E o perfil desse autor de exploração, como é que ele é? São pessoas que têm crenças ideológicas e cultura machista, não são doentes. A gente encontra muito dentro do abuso intrafamiliar, ou ligado mais a essa questão da pornografia, a presença do pedófilo, que é aquela pessoa que desenvolve uma doença, uma atração sexual primária mesmo, compulsão por criança. Aqui não, esse explorador, ele não tem nenhum traço de compulsão, ele abusa, ele compra sexo, às vezes de uma criança de 10 anos, de 9 anos, terrível, né? De 11 anos, não porque ele é um pedófilo, não porque ele tem uma compulsão por aquilo, mas por crenças ideológicas e por uma cultura machista. As causas são várias, e daí dá para a gente trabalhar isso dentro da igreja, para enfrentar essas causas. Violência doméstica, tem um estudo do Dimenstein que ele diz assim, 80% dessas crianças, desses adolescentes que vendem os seus corpos, eles foram antes abusados dentro de casa. É por isso que eu dou tanta ênfase ao abuso sexual intrafamiliar. 80% deles foram abusados antes dentro de casa. E aí, depois, eles se tornam vítimas de terceiros. Ditadura da sociedade consumista. Muitos adolescentes, eles enveredam, se deixando explorar sexualmente para ganhar dinheiro, para comprar objetos como tênis de marca, roupa de marca. Então isso também está dentro das causas. Desigualdade social e econômica, consumo abusivo de drogas, exploração sexual comercial está intimamente ligada com o tráfico, com drogas.
e a cultura machista. O marco legal. A lei que regulamenta a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes é o Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 244-A. E esse artigo, ele é muito mal feito. E eu tenho, assim, lutado bastante para que isso seja modificado. E nós aqui podemos também nos articular para fazer com que isso seja modificado. Esse artigo diz assim, ó, submeter criança ou adolescente, como tais definidos no caput do artigo 2º desta lei, à prostituição ou à exploração sexual. Pena, reclusão de 4 a 10 anos e multa. Então, por esse artigo, no nosso país, só vai preso por exploração sexual comercial de crianças e adolescentes o agenciador, tá? Que obriga, o verbo está lá, submeter, obriga a criança e o adolescente a vender o seu próprio corpo. E isso é entendimento da doutrina. Eu vou ter aqui um grande penalista do nosso país, que é o Nusse. Ele diz assim: nenhuma infração penal se configura o ato de manter relação sexual consentida com adolescente já prostituída. Que coisa triste. Então o que é que ele está dizendo assim? Se ela já é prostituta e é maior de 14 anos, que deixe se prostituir. Se ela quer vender o seu corpo, que deixe ela se prostituir. Nenhuma infração penal se configura o ato de manter relação sexual consentida com adolescente já prostituída, maior de 14 anos, sem estar sob exploração de quem quer que seja, mas atuando por conta própria. Ou seja, se ela não tem um cafetão por trás, se ela não tem ninguém obrigando, como o verbo lá no artigo está dizendo, submetendo ela à prostituição, à exploração, então deixa lá, que ninguém tem nada a ver com isso. Então isso é terrível. E esse é o entendimento da 5ª turma do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. Eu trouxe para vocês uma decisão do STJ do ano passado, onde foi exatamente um caso desse que aconteceu lá. Eu não vou ler tudo, mas era um adolescente, ele foi explorado sexualmente, foi uma relação sexual por coito anal. Ele vendeu essa relação sexual por R$15, e quem teve essa relação sexual com ele foi um oficial da Brigada Militar, e ele foi então denunciado por exploração sexual comercial. O caso foi a julgamento, e esse cidadão, ele foi o quê? Absolvido. Por quê? Porque o juiz entendeu o seguinte: ele é um adolescente, maior de 14 anos, estava vendendo o seu próprio corpo porque quis, não tinha ninguém agenciando. Esse cidadão, esse oficial da Brigada Militar, é um cliente ocasional e ele está absolvido. Foi feito um recurso, então, para o STJ, né? Pode passar? E foi mantido realmente a absolvição dele. E os argumentos do tribunal foi esse: que o 244-A não abrange a figura do cliente ocasional. No item 2, exige a norma submissão à prostituição ou ato de exploração sexual por outrem. E aí vai, e a decisão do tribunal foi do dia 14 de agosto de 2012, ou seja, o ano passado. Então, essa é a realidade do nosso país, uma realidade muito triste. Tem alguns tribunais que pensam diferente. Então, eu trouxe uma decisão aqui do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Aqui, os ministros, os desembargadores decidiram diferente. Agora, o ruim é porque o STJ está acima do Tribunal de Justiça. Então, chega no STJ, se cair lá na 5ª turma, eles derrubam. Mas aqui, eles dizem assim, ó: o fato de as vítimas menores aderirem voluntariamente à proposta de praticar atos sexuais em troca de dinheiro não afasta a incidência do artigo 244-A. Então, aqui os desembargadores entenderam o seguinte: não é porque ele quis que não é crime, continua sendo crime mesmo esse adolescente querendo vender seu corpo. Mas isso é uma decisão de um tribunal de justiça,
do Distrito Federal, que infelizmente, quando chega no STJ, é derrubada e esse explorador acaba sendo absolvido, tá? E nós temos que mudar isso. Teve um movimento, pode mudar aqui, em 2009, para tentar reparar esse erro do Estatuto da Criança e do Adolescente. E foi então criado um artigo 218b, que aí eles colocaram assim, ó, submeter, que é obrigar, mas eles acrescentaram induzir ou atrair à prostituição, outra forma de exploração sexual, alguém menor de 18 anos, ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, facilitar, impedir ou dificultar que a abandone. Então o legislador tentou consertar. Ele colocou assim, submeter, induzir ou atrair. Ou seja, se eu oferecer dinheiro, você está induzindo, você está atraindo a pessoa para a exploração sexual comercial. Só que advogado é bicho ruim. E o que é que os advogados fazem? Dizem assim, não, esse artigo do Código Penal, o Código Penal é uma lei geral. E o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei especial. Então o que vale é o Estatuto e não o Código Penal. É assim que eles falam. Tá? E o que é que nós temos que lutar enquanto sociedade? É pela revogação realmente do 244A, para que esse artigo 218b possa realmente tomar fôlego e realmente seja esse explorador comercial, seja realmente culpabilizado. Bem, com relação à exploração sexual no contexto de pornografia, aqui já é outra forma de explorar. A gente fala primeiro da prostituição, agora vamos para a pornografia. Pode passar. Então, na pornografia, eu coloquei aqui uso de crianças e adolescentes na produção de materiais para revistas, filmes, vídeos, sites, protagonizando cenas de sexo explícito ou exposição obscena de seus órgãos sexuais. Pode passar. Vamos ver os dados estatísticos? Então, segundo a Associação Italiana para a Defesa da Infância, o Brasil, o nosso país, ocupa, gente, o 4º lugar no ranking mundial de sites dedicados à pornografia infantil. E você sabe como é que são feitos esses filmes, esses vídeos? São cenas terríveis, cenas dantescas, onde a gente vê, por exemplo, crianças de 1 ano de idade sendo abusadas sexualmente, ao vivo, pelas essas filmagens. Bebês sendo abusados sexualmente. Existem vários processos na Polícia Federal, assim, de você olhar e vomitar, de tão pesados, de tão carregados que são as imagens. E o nosso país é o 4º no ranking de pornografia envolvendo crianças e adolescentes. Segundo a Interpol, a pornografia infantil virtual movimenta 5 bilhões de dólares por ano. Uma foto, um vídeo desse é caríssimo no mercado negro. É muito dinheiro rolando por conta disso. E os pedófilos, eles agem muito dentro dessa área aqui da pornografia, tá? Segundo os dados do site Censura, que é um site de referência no país, nessa área, ele diz assim, 80% das denúncias recebidas são de cenas de crianças sendo sexualmente usadas por adultos, ou seja, é sexo mesmo de pessoas adultas com crianças. E é como eu te disse, tem adolescentes, mas eles também usam crianças mesmo, crianças de 1 ano, de 2 anos, bebês, tudo filmado, tá? E tem um público cativo para esse tipo de coisa, principalmente os pedófilos, tá? E 20% são cenas de sexo entre crianças e adolescentes ou imagens de conteúdo pornográfico. Vamos para o marco legal. O que a lei brasileira, então, fala sobre esse tipo de crime? Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, teve uma reforma no ano de 2008 e olha que coisa interessante. A nossa legislação é bem interessante nessa área, ao contrário da questão da exploração sexual comercial. Aqui nós temos o 240 que diz assim, produzir um filme desse, uma foto, uma revista, com cenas envolvendo crianças e adolescentes,
a pena é reclusão de 4 a 8 anos. Vender isso para alguém é reclusão de 4 a 8 anos, vai aumentando, vai somando essas penas. Oferecer é reclusão de 3 a 6. E aqui eu quero dar um alerta para você. De repente você está em casa e recebe no teu e-mail uma foto ou um vídeo. Ou de repente você está navegando e você vê um negócio desse e você diz, olha que coisa horrível, essa criança de 1 ano de idade sendo estuprada. E essa foto, que terrível, eu vou mandar para a Lina. É meu apelido. Vou mandar para a Lina essa foto, pode fazer isso? Não. Você vai estar cometendo um crime de reclusão de 3 a 6 anos. Não pode oferecer, nem gratuitamente, tá? Então não pode estar mandando fotos, mandando vídeo, nem seja para alertar, nada disso. Armazenar, você não mandou foto para ninguém, você não enviou o vídeo para ninguém, mas você quis gravar para seu uso pessoal, botou lá no teu computador, está lá no teu arquivo, pode? Não, isso também é crime. A pena é reclusão de 1 a 4 anos. Então, por exemplo, quando a Polícia Federal faz uma batida, pega o computador da pessoa e leva para periciar, se tiver fotos de crianças e adolescentes lá com imagens pornográficas, ela já é enquadrada ali no 241B só por ter o conteúdo armazenado, ok? Vamos lá. Exploração sexual no contexto de turismo. Bem, esse tipo de exploração é cometido geralmente por visitantes naquela região, tá? Há uma cumplicidade muito forte, direta ou indiretamente, de agências de viagem, guias turísticos, hotéis, bares, lanchonetes, restaurantes, barcas de praia, garçons, porteiros, postos de gasolina, e aí vai. Pode passar. E aqui eu trouxe algumas palavras das vítimas, tá? Do turismo. Essa moça aqui, ela tem 17 anos de idade, e ela diz assim, eu tenho 17 anos, fiz até a 7ª série, aí a gente vê que aqueles dados do Unicef realmente são corretos, porque realmente essas vítimas, elas não avançam nos estudos, elas param muito cedo de estudar. Essa aqui fez até a 7ª série, do 1º grau. Eu moro em uma casa de prostituição, ganho uns 800 reais por semana. Aí você vê aquela outra causa que eu falei, do consumo, uma sociedade consumista. Muitos adolescentes se deixam envolver na exploração sexual comercial porque vislumbram uma forma de conseguir comprar aquele tênis de marca, aquela roupa de marca, e aí vai. Que é um perigo. E é muito difícil para a gente, muitas vezes, tirar essa pessoa. Os estrangeiros usam muita droga e eu vivo do sexo que eu faço com os estrangeiros. Então, há uma conexão muito forte com drogas. Essa outra tem 14 anos. E ela diz assim, eu tenho 14 anos, eu nunca estudei, olha aí, questão da escolaridade. Já fui à escola, mas não gostei não. Minha mãe me batia, olha a violência doméstica, porque eu não ia para a escola. Eu moro com minha mãe e meu pai. Eu ganho uns 10 reais por dia. Aqui na praia mesmo. Aqui sempre aparece um gringo querendo trocar sexo por dinheiro. Tenho 12 anos, essas que tem 12 anos, estudei no negócio da alfabetização solidária aqui por uns 6 meses, mas eu não gostei não. Novamente a questão da escolaridade. Lá na praia tem uma barraca, tem uns caras que me dão dinheiro, mas eles não moram no Brasil não, eles moram muito longe daqui. E a exploração sexual no contexto do tráfico humano. Tudo isso aqui envolve dinheiro, né? Compra de sexo. Então, o objetivo do tráfico são três objetivos: explorar sexualmente, escravizar e remover órgãos. Então, são esses 3 objetivos do tráfico. O recrutamento, como é que é feito dessas crianças? Geralmente é pelo uso da força, da coação ou do rapto, ou, pasmem, muitas vezes essas crianças são dadas ou vendidas pela própria família, por pessoas conhecidas, tá? Os dados estatísticos, pela Unicef, diz que tem 1,2 milhões de crianças e adolescentes
hoje traficados no mundo. 1,2 milhões. E os dados da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, diz o seguinte, que o lucro com o tráfico humano no nosso planeta é de 31,6 bilhões de reais por ano. 31,6 bilhões de dólares, não é reais, é dólares, tá? Então é muito dinheiro. Pode passar. No Brasil, como é que está? Segundo as últimas pesquisas do Disque 100, que são os dados de 2012, ainda não saiu de 2013, então são as últimas que tem oficiais, os estados que mais têm tráfico é a Bahia, 11 casos, obviamente não tem só 11, isso é só uma ponta do iceberg. Rio Grande do Sul com 13 casos e São Paulo com 13. Pernambuco tem 4 casos registrados. E por fim, me deram 40 minutos, a gente vai no abuso sexual, que é o que eu amo mesmo, fazer enfrentamento. Que Deus me levantou para fazer enfrentamento e eu faço isso há 21 anos, incansavelmente, porque está no coração de Deus. Proteger as crianças, proteger os adolescentes do abuso sexual. Então vamos lá, os dados estatísticos. Para cada caso notificado de abuso sexual intrafamiliar, 20 deixam de ser notificados. Então é um fenômeno subnotificado. Então quando você olhar as estatísticas lá do seu município, você multiplica sempre por 20, que vai te dar um número aproximado da realidade. O abuso sexual dentro de casa, ele se inicia entre os 6 a 12 anos de idade. A faixa etária mais frequente é de 8 a 12 anos. E 1/3 das notificações de abuso sexual às vítimas têm 5 anos ou menos. Aqui são os dados do Brasil, pelo Disque 100, dados atualizadíssimos, novíssimos, são os últimos que tem, oficiais. E aí eu botei ano a ano. O 2011 e 2012. O Ceará é altíssimo o número de abusos e teve um aumento de 460 casos de denúncia de um ano para o outro. Agora a gente não sabe, não tem pesquisa para identificar se é um aumento real ou se há uma conscientização maior das pessoas que estão denunciando mais. Pode passar. O Distrito Federal também é bem significativo o aumento, dobrou praticamente no Distrito Federal o número de denúncias, foram mais de 567 denúncias a mais. Minas Gerais também teve um aumento muito grande de denúncias, então a gente pode dizer, ou está aumentando mesmo a violência, ou está tendo maior conscientização nesses estados. Pernambuco, em 2011, foram 1.905 casos. Em 2012 foi 2.227 casos. Aqui em Pernambuco houve um aumento então de 322 denúncias. Interessante. Então, pode ser que esteja se conscientizando mais, as pessoas estão denunciando mais. O marco legal. Aqui a gente vai encontrar o crime de estupro. E em nosso país houve um retrocesso. Tá? Na última reforma que nós tivemos a respeito disso, que foi a Lei 12.015. Essa lei é muito festejada, mas eu desde sempre critiquei. Por quê? Foi benéfica em alguns pontos, mas aqui foi péssimo. O artigo 213, antigamente, era estupro, só podia ser estuprada mulheres. Tá? Homem não podia ser estuprado. Se um homem, alguém obrigasse ele a fazer sexo, sei lá, um coito anal, ou atos libidinosos com um homem de forma violenta, existia um artigo próprio, que era o 214. Veio essa lei, a 12.015, e juntou o crime de estupro com atentado violento ao pudor. E a lei ficou assim: constranger alguém, seja homem ou mulher, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal, que é conjunção carnal é vagina com pênis, tá? Ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Esse outro ato libidinoso era o antigo atentado violento ao pudor.
que pode ir de um beijo na boca até um coito anal. Muito bem. A reclusão, a pena é de 6 a 10 anos. E por que, Lina, você está dizendo que ficou pior? É porque antigamente, se uma mulher, por exemplo, fosse estuprada e tivesse conjunção carnal, o estuprador com ela, ele ia responder de 6 a 10 anos. Mas se durante esse estupro ele também tivesse um coito anal com ela, ele cometeria um atentado violento ao pudor. Então, em vez de responder por um crime, ele responderia por 2. E as penas seriam juntas, é concurso material. Hoje em dia não. Hoje ficou melhor para ele. Por quê? O estuprador. Porque ele pode fazer o que quiser com a vítima e ele vai responder só pelo estupro. Porque um dos crimes acabou diluído. Se juntou 203 com 214. Então foi um retrocesso, sim. Vamos para frente. Aqui foi um avanço. O 213, parágrafo 1º, diz assim: se a vítima ela for menor de 18 e maior de 14, esse crime, só por causa da idade, esse estupro, vai ficar a pena de 8 a 12 anos. Então, hoje, se alguém estuprar uma pessoa menor de 18 anos e maior de 14, é estupro qualificado, só pela idade, tá? Então, foi benéfica aqui essa parte da lei. Vamos para frente. E veio mais um artigo, que é o 217A, que diz assim, ó, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, reclusão de 8 a 15. E aqui, com esse artigo, se estabeleceu no nosso país o que a gente chama de idade do consentimento. Vocês sabiam disso? Hoje, para um adolescente ter uma relação sexual ou para ele ter atos libidinosos com alguém, ele precisa ter 14 anos de idade, completo. Porque se ele tiver menos de 14 anos, a pessoa que tiver essa relação sexual com ele ou com ela, ou que tiver atos libidinosos com ele ou com ela, estará cometendo estupro de vulnerável. Por quê? Porque o estupro de vulnerável tem uma peculiaridade, não exige violência, nem grave ameaça. Então, se aquela adolescente menor de 14 anos chegar e disser, mas eu quero ir para um motel com você, eu quero ter relações sexuais com você, e esse rapaz for, ele está cometendo estupro. E a reclusão, a pena é alta, de 8 a 15 anos, tá? Então, hoje no nosso país tem o que a gente chama de idade do consentimento. Então, o adolescente só pode ter relações sexuais com 14 anos completo ou atos libidinosos. Tem um projeto para reformar, aliás, tem um projeto que é o novo Código Penal no nosso país. E está se tentando modificar isso. Eles estão querendo baixar a idade do consentimento para 12 anos de idade. Isso é terrível, tá? Terrível por quê, Lina? Por conta do abuso sexual dentro de casa. Porque, por exemplo, hoje se um pai abusar sexualmente de um filho, e esse filho tiver mais de 14 anos, e for uma relação sexual consentida, não tiver violência, não tiver grave ameaça, for consentido, e a pessoa tiver mais de 14 anos, não é crime. Como é que é? Quer dizer, se um pai tem uma relação sexual com um filho ou com uma filha, e essa pessoa tem mais de 14 anos, não é crime? É isso mesmo que vocês estão ouvindo, cara. O fato é atípico pela nossa lei. Isso aqui foi muito bom com relação à questão do abuso sexual. Por quê? Porque se essa criança, se esse adolescente é menor de 14 anos, mesmo que não tenha havido violência, mesmo que não tenha existido grave ameaça, é estupro da mesma maneira. Então foi uma conquista, foi uma vitória, que agora os nossos legisladores estão querendo retirar, tá? E estão querendo reduzir isso para 12 anos de idade. E quem é que vai dizer não a isso? Nós sociedade, nós igreja, nós temos que nos mobilizar para isso. Que uma criança, um adolescente menor de 14 anos realmente não está preparado para ter relações sexuais. Ponto. Então, nós temos que levar essa bandeira.
Por isso que eu trouxe esse dado aqui para vocês. Os mitos. As pessoas dizem assim, o abusador sexual é um psicopata, um monstro. Isso não é verdade, tá? A verdade é o seguinte, é que 85 a 90% desses agressores são pessoas conhecidas, pessoas que são do nosso convívio, 30% são os próprios pais das crianças e adolescentes, e 60% são conhecidos, são amigos, são vizinhos, são pessoas muito conhecidas. Quem é que tem filho aqui, por favor? Levantem a mão. Alguns aqui são pais já, né? E mães. Então isso é muito importante para quem tem filhos. E é muito importante para você que trabalha com crianças, você que trabalha com adolescentes, que é saber que o perigo não está tanto lá fora, no abuso sexual. O perigo muitas vezes está perto. Outro mito. Vitimização sexual de crianças é algo raro e jamais vai acontecer com meus próprios filhos. Isso é uma grande ilusão. Porque segundo os dados da USP, de 3 a 4 meninas, uma vai ser abusada sexualmente até os 18 anos. E de 6 a 10 meninos, um vai ser abusado até os 18 anos. E eu digo sem medo de errar, que nesse auditório, com certeza, tem pessoas que foram sim abusadas sexualmente. Então, é um fenômeno que está muito perto da gente. E as pessoas, por conta desse segredo, desse tabu, desse muro de silêncio, muitas vezes não se manifestam. E aí a igreja muitas vezes não traz esse tema para ser trabalhado. E muitas vezes as pessoas dentro da própria igreja. Eu trabalho com isso há 21 anos. E eu já perdi a conta de pessoas que chegaram para mim e dizendo que foram abusadas sexualmente, inclusive por pessoas dentro da igreja. Pasmem, inclusive por pastores, pelos seus próprios pastores. Então são coisas que a gente tem que estar realmente muito atento. Ah, está dentro da igreja, está tranquilo, vou soltar o meu filho, porque aqui é um espaço seguro. Cuidado, não é tão seguro assim. As crianças inventam estarem sendo vítimas de abuso. Isso é um mito. A verdade é que 92% delas estão falando a verdade quando falam sobre abuso sexual. As 8 que inventam, 3/4 geralmente tem um adulto por trás, fomentando essa invenção, que é o que a gente chama de alienação parental. Os métodos. Sadismo é um método muito usado. Aqui o agressor, para sentir prazer, ele precisa provocar dor. E que dor é essa, Lina? Dor física ou dor emocional. Eu lidei com um caso, uma certa vez, de um caso de sadismo, que ele abusava das filhas, eram 2 meninas, uma de 3 anos de idade, outra de 5 anos de idade. Ele e o irmão tinham relações homossexuais na frente das crianças, e eles penetravam as meninas, faziam sexo com as meninas, coisas horríveis, horripilantes. E o abuso sexual tem um ritual. O abusador, para começar o abuso, ele sempre começa, geralmente, do mesmo jeito, e quando ele vai sair, ele também repete um ritual de saída, que a gente chama. O ritual de saída dele, que era, ele ia para a cozinha, pegava um pedaço de carne crua, colocava a carne em cima da mesa, e com a faca de carne, ele começava a dar punhaladas naquela carne. Ele apunhalava aquela carne várias vezes. Com a faca suja de carne, ele chegava para a filha dele de 5 anos de idade e limpava a faca na vagina da menina. E ele dizia assim: se você falar, se você comentar o que acontece entre nós aqui, eu vou fazer com você, com a sua irmã, e apontava para que tinha de 3 anos de idade, com a sua mãe, eu vou fazer com vocês 3 o que eu acabei de fazer com esse pedaço de carne. Então perceba que aquela criança, ela vivia o quê? Aterrorizada. É um sadismo físico, mas também um sadismo emocional. Então o abusador, ele trabalha muito nessa linha, quando o abuso é mediante sadismo. Pode passar, não vou ler, depois quem quiser pegar eu mando, você pode ler com calma. A ameaça é outro método muito usado. Não existe aqui o emprego da força física, a vítima consente.
O que ela tem é sua área emocional abalada. No sadismo, subentende que vai ter também já essa parte. Mas tem abusadores que eles não machucam a criança fisicamente. Eles apenas ameaçam. Eles se masturbam a criança e fazem com que ela fique calada. As ameaças variam de foco, ou na própria vítima ou na pessoa que ela ama. Quanto menor a idade, mais vai surtir efeito esse método. Pode passar. E a indução da vontade. Aqui é a pior forma, na minha opinião. Eu tenho chegado a essa conclusão. Não tem violência, não tem grave ameaça. Ele vai seduzindo, ele vai, de certa forma, conquistando essa criança. Geralmente esse método começa muito cedo. E a criança não sabe o que está acontecendo. Eu tive um caso que eu atendi. Uma senhora recebeu uma neta dela. Nessa época eu morava em Curitiba. E a netinha veio de São Paulo passar as férias com a avó. Quando ela chegou, na primeira noite, a avó deu aquele banho gostoso, com uma camisolinha, deu um leite quente. E, querida, vai dormir. E aí ela disse assim, vovó, a menina tinha 5 anos de idade. Vovó, a senhora não vai fazer uma massagem na minha baratinha? Porque o papai toda noite faz. E é muito gostoso, vovó. Eu gosto muito dessa massagem. A senhora não vai fazer? E aí a avó então compreendeu que ele masturbava a filha de 5 anos todas as noites. E aí você olha e diz assim, Lili, nesse caso de indução da vontade, é prejudicial? Porque a criança estava gostando, a criança sente prazer, a criança tem orgasmo. Isso é ruim? E eu digo sim. E talvez as sequelas é uma das piores possíveis, porque vem junto com a questão da culpa. A ficha dessa criança vai cair. Não agora quando ela tem 5 anos de idade, mas quando ela começar a entender o que está acontecendo, quando ela começar a ver que aquele herói, que o pai, que ela tanto amava, que ela tanto ama, que ela colocou ali no pedestal, a usou como um objeto de gratificação sexual, que não a respeitou, que ela não teve direito a vivenciar sua sexualidade de uma forma saudável. Tudo isso vem de uma forma terrível, é uma quebra de confiança, é uma traição da confiança. Para essa pessoa se reestruturar, para ela aprender a confiar novamente em alguém. Então, as questões psicológicas são tremendas. No sadismo e na ameaça, a vítima muitas vezes tem pelo menos uma válvula de escape. Eu fui obrigada. Mas na indução da vontade, muitas vezes a vítima fica muito massacrada, porque ela diz, eu gostei, foi prazeroso. Será se eu não tenho culpa? Será se eu não provoquei de algum jeito, de alguma forma, para que ele fizesse isso comigo? E a esmagadora maioria das vítimas de abuso sexual tem essa dúvida. Será se eu não fiz alguma coisa? Porque o abusador diz isso, é você que me provoca. Muitas vezes ele fala assim, eu não me aguento, você que me seduz, eu te amo, e aí vai. E a vítima fica muito culpada. E quando a gente for trabalhar com uma vítima de abuso sexual dentro da nossa igreja, a gente tem que ter esse cuidado de estar colocando isso para ela. Você não tem culpa. Isso é libertador. Você não tem culpa. Não interessa se você teve prazer, se você teve gratificação sexual. A obrigação de te proteger era do adulto. Você é vítima. Então é muito importante no aconselhamento, quando você estiver diante de um caso concreto, às vezes diante de um sobrevivente que já cresceu, até você que está aqui hoje me ouvindo e que passou por essa experiência, é importantíssimo você saber que em momento algum você pode abrigar no teu coração esse sentimento de culpa, porque em momento algum você teve culpa do que aconteceu. Os sinais, como é que eu posso identificar uma vítima, uma criança, um adolescente que está sendo abusado sexualmente? Roupas rasgadas ou com sangue. Então criança, está rasgado lá a calcinha, o shortinho, o calção,
a cuequinha está suja de sangue, sinal de alerta. Criança não menstrua. Se está sangrando pelo ânus, se está sangrando pela vagina, alguma coisa está errada. Pode ter sido um acidente? Pode, mas pode ser um abuso sexual? Sim. Então você tem que investigar. Erupção na pele, vômitos e dores de cabeça sem explicação médica. Essas reações são reações psicossomáticas, pessoas que são induzidas por estresse. Então, erupções na pele, umas coceiras, ficam os calombos, vômitos e dores de cabeça, já levou para o médico, já fez um monte de exame, não tem nenhum diagnóstico, pode ser um indício de abuso. Dificuldade em caminhar devido a inchaço ou sangramento no ânus ou vagina, isso é fortíssimo. Eu tenho uma amiga que o filho dela foi abusado sexualmente e ela, quando ele ligava para o trabalho dela, dizia assim: mamãe, pelo amor de Deus, venha para casa, eu estou precisando da senhora aqui. E ela dizia: meu filho, não posso, eu estou trabalhando. E quando ela chegava em casa, o menino andava com as pernas abertas, não conseguia nem caminhar direito. E o abusador, que era o tio, dizia: não, ele está com hemorroidas, isso é hemorroidas. E ela nunca passou pela cabeça que ele poderia ser um abuso sexual. Hemorroidas, dificuldade de caminhar. Pode ser hemorroidas? Pode, mas pode ser um indício também de abuso, então vale a pena você investigar. Doenças sexuais, AIDS, gonorreia, sífilis, autoflagelação. A vítima de abuso sexual se autoflagela, ela se corta, ela se rasga, porque muitas vezes ela se sente muito culpada, então é uma maneira dela se punir. Desagrado ao ficar sozinha com alguém. Se a criança não quer ficar perto de uma pessoa, a gente tem uma mania, nós somos uma sociedade muito adultocêntrica. A criança chega perto de um adulto, não quer cumprimentar, não quer beijar, aí você obriga, vai lá, pede a bênção, vai lá, dá um beijo, vai lá, senta no colo. Não, se a criança não quer beijar, se a criança não quer sentar no colo, se a criança não quer ficar perto, desconfie, vai investigar por que aquela criança está com aversão àquela pessoa, o que aconteceu? Pode ser um indício também. Regressão ao comportamento muito infantil. Isso acontece muito nos casos de abuso sexual. A criança regride, ela volta a fazer xixi na calcinha, volta a defecar na calcinha, ela volta a chupar dedo, ela começa a ter uma vozinha bem infantilizada, falando igual um bebezinho. Ela entra dentro de um processo de regressão. Isso pode ser um indício. Eu não estou dizendo que esses sinais taxativamente são abusos, são indícios. Uma criança pode entrar no processo de regressão por outros motivos. O pai e a mãe estão se separando, às vezes a chegada de um irmãozinho. Então ela pode entrar dentro de um processo de regressão também. Mas pode ser abuso também. Pode passar. Ideias e tentativas de suicídio, depressões crônicas, distúrbios no sono. Esse é muito forte, elas têm terror noturno, acordam apavoradas, muitas vezes sonham com o abuso. O que é mais terrível é isso, é porque sonham sendo abusadas. Vítimas de exploração sexual, lembra que eu falei? 80% das que vendem seus corpos comercialmente foram abusadas antes dentro de casa. Conhecimento sexual inapropriado para a idade. Eu atendi já várias vezes crianças de 4 anos, de 5 anos, desenha relação sexual oral, coito anal, com detalhes, descreve uma relação sexual com detalhes, mostrando realmente que passou por aquela experiência, que não tem como uma criança de 3, 4 anos de idade, 5 anos de idade, saber como é uma relação sexual com detalhes. Tóxico e álcool, distúrbios no aprendizado e masturbação visível e contínua. Toda criança, toda adolescente se masturba, mas aqui é uma masturbação diferente. A criança, principalmente, ela se masturba de 20 a 30 vezes por dia. E é na frente de todo mundo, tá? É uma coisa realmente bem descompensada. Na escola, a professora muitas vezes chama o pai, chama a mãe, olha, ele passa a aula todinha se masturbando, lá com a caneta na vagina, e aí dá.
Então, é um indício. Epa, então podemos estar diante de um caso de abuso sexual aqui. O perfil desse agressor, ele é muito possessivo, acusa a criança de promiscuidade, crê que o contato sexual é uma forma de amor. Muitos dizem assim, é melhor que seja eu o primeiro do que outros. Mente apontando outros agressores, mente descaradamente. Aqui não adianta aquela coisa, ele não consegue olhar dentro do olho. Eu sei quando a pessoa está mentindo. Isso para abusador sexual não funciona, porque ele olha dentro do teu olho e diz, não fui eu, e chora e me jura que não foi. Então mente realmente, e a gente tem que estar preparado para compreender os indícios. Pode abusar de drogas e álcool, sim, porque o álcool e a droga, eles de certa forma são liberadores. Pulei mente usando manipulação ou força física para abusar, obrigada. Então essa questão da manipulação é muito forte. Alguns manipulam por indução da vontade, por ameaças ou por força física, pode abusar de drogas e álcool, e são pessoas, aqui ele está, aparentemente normais, pessoas acima de qualquer suspeita, pessoas que a gente olha, eu já tive casos de réus que eu atuei em processos, advogados, professores universitários. Uma vez eu fui nomeada para assistente da Ministério Público, a promotoria, e quando o abusador entrou, um homem bonito, todo arrumado, eu fui olhar os autos, abuso sexual, e como foi o abuso, professor universitário, sim, o homem é uma estampa, abusando sexualmente de uma menina com retardo mental, foi pego fazendo sexo oral com a menina. Então realmente são pessoas que a gente olha e diz, não pode. E infelizmente pode sim. Então nós temos que estar nos preparando para proteger as nossas crianças, proteger os nossos adolescentes. E a igreja precisa despertar para isso. E para finalizar, eu amo essa frase que diz assim, do Stott, ele diz assim, a cruz nos revela o tipo de mundo em que vivemos e o tipo de Deus que nós temos. E eu gostei muito de uma frase que foi dita aqui hoje. Não adianta a gente demonizar esse abusador. Por quê? Porque o ódio é uma porta aberta para tudo de ruim. Eu vejo a igreja como um espaço de cura, espaço de perdão. Então, sim, tem um caso de abuso, temos que ter a denúncia. Mas também nós temos que ter espaço para cura, ministração de cura, de perdão. A vítima, ela deve ser ministrada no sentido de liberar esse abusador. Porque quanto mais ela tem ódio, mágoa, mais a porta vai ficando aberta para o ódio. E o perdão é a ponte para a cura. E eu vejo que os tratamentos psicológicos, eu como advogada, posso fazer muita coisa para proteger essa vítima, mas cura mesmo só o perdão de Deus. Só quando ela consegue perdoar, liberar esse abusador, é que o perdão realmente vem. E mais, chegou também um momento da gente olhar para a figura deste abusador, que apesar dos pesares, é um ser humano, e que Deus ama. Deus não ama nem mais nem menos este abusador e a criança que ele abusa. Deus ama igual. Deus odeia o pecado, Deus odeia aquela prática, mas a pessoa é amada também. E nós então, dentro da igreja, nós temos que criar um espaço para trabalhar com este indivíduo, ou com este indivíduo que também tem mulheres que abusam sexualmente. Tem inúmeros casos, pena que a gente não vai ter tempo para eu estar conversando e falando, mas eu tenho muitos casos de mães que abusam sexualmente dos seus filhos também. E a igreja? Como é que vai lidar com essa pessoa?
Existe? Estamos preparados para trabalhar com esse tipo de público? Um pastor, quando vem uma pessoa da sua congregação se envolve com um abuso sexual e o caso estoura na mão dele, será que esse pastor vai estar preparado para lidar com isso? Para orientar essa família? Para trabalhar a questão dos encaminhamentos legais, mas também estar fazendo os encaminhamentos espirituais para reestruturar essa família? Porque eu digo uma coisa para vocês: um caso de abuso sexual, ele destrói a família inteirinha. Eu sempre digo isso. A gente consegue muitas vezes botar o abusador preso, ele vai preso, mas a família fica completamente destruída, totalmente destruída. Porque 90%, 95% das vítimas, eu posso dizer, posso me arriscar a dizer isso, por essa experiência que eu tenho de mais de 21 anos trabalhando nessa área, 95%, vamos botar assim, das vítimas amam o abusador quando é intrafamiliar. Às vezes é um pai, às vezes é uma pessoa, um avô, ama, gosta. Apesar dele ter feito tudo aquilo, toda aquela maldade, toda aquela ruindade. E quando essa criatura, esse indivíduo é preso, essa vítima muitas vezes se sente culpada. Então precisa ser feito um trabalho com essa vítima também, muito sério, e com esse abusador, que um dia ele sai de lá, do presídio. E ele precisa também ser trabalhado dentro da igreja. Então, por hora, era isso que eu tinha para estar compartilhando com os irmãos. Acho que o tempo também, não sei se estourei o tempo, mas eu gostaria de fazer uma oração. Quero convidar você a colocar a sua vida diante de Deus, tudo isso que foi colocado aqui, ministrado.